É com muita alegria que estamos aqui. Essa casa é muito querida. Nos sentimos aqui quando chegamos como um filho que retorna e é abraçado pelo Pai. É um lugar muito querido. A gente agradece muito aos mentores da casa, aos dirigentes que nos convidam, nos dão essa oportunidade maravilhosa desse trabalho. Então é com muita alegria que a gente vem. Chova, faça sol, a gente vai fazer tudo para estar aqui sempre que for chamado. Hoje a gente separou para estudar um tema que eu gosto muito, porque eu acho que ajuda demais na nossa vida. Do Evangelho, é o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido por Jesus? Jesus veio, não é? E antes de partir do plano físico, nos deixou uma mensagem: pedirei ao meu Pai e Ele vos enviará um Consolador que ficará eternamente convosco. Estão lembrados dessa parte? Eu não sei se eu falei certinho, porque eu não decorei o Evangelho não, mas é isso aí, estão lembrados? Quem é esse Consolador que ficará sempre conosco? O Espiritismo. E a gente? Como é que a gente está enxergando este Consolador? Como é que ele tem funcionado na nossa vida? Porque Jesus também disse: bem-aventurados os aflitos, não é? Bem-aventurados vós que sofreis. Aí a gente pensa: puxa vida, a gente vai ser feliz porque sofre? Vai se sentir bem-aventurado porque está passando um momento ruim? Que isso, Ana Cristina? Não é assim. Tem que ser. E vai ser assim o dia que a gente entender o porquê dos sofrimentos que estamos vivenciando. Aí eu trouxe umas histórias para a gente entender, porque eu acho que as histórias da vida nos mostram como esse Consolador chega para a gente através de várias maneiras. A primeira história que eu trouxe é a história de Jurema e Manuel. Jurema e Manuel, um casal muito feliz. Jurema perdeu a mãe aos 6 anos de idade, ficou órfã. Aí o pai, sozinho com a filha e 2 filhos, internou Jurema no colégio interno de freiras, Saint-Pierre de Marie. Acho que todo mundo conhece aquele lá em Copacabana, que colégio, né, tradicional, muito rígido. Então ela teve uma boa educação, mas aquela educação fria, distante, e você tem junto com as outras meninas, tudo igual, as outras tinham mãe e pai, ela não tinha mãe, aquela solidão do colégio interno. Muito bem. Aos 16 anos, Jurema vai passear no interior. Conhece Manuel, 10 anos mais velho, já com 26. Se apaixona, né? Mas aquele amor assim, à primeira vista, à segunda vista, e deu em casamento. Jurema e Manuel se casaram. Começaram a vida com bastante dificuldade, Manuel lutando como todo comerciante assim, de início de vida, Jurema ajudando, novinha ainda, né? Mas tinha formado ali o seu lar. Aquela menina sem lar, de colégio interno, sem mãe, estava formando seu núcleo familiar. Tinha encontrado o seu grande amor. Almas gêmeas nós sabemos que não existem, está mais fácil de existir alma algemada, né? Mas alma gêmea é um pouco difícil. Mas Jurema e Manuel realmente eram aquelas almas afins, que vieram assim se amando e construíram lá. Tiveram 2 filhinhas, muito lindas, Jurema ajudando. Manuel então começa naquela época, isso por volta de 1925, 28, um amigo, a Manuel era ateu, não acreditava em nada, não tinha religião. E um amigo então convida Manuel para assistir uma reunião espírita que estava começando na garagem da casa dele. Sabe aqueles centros de interior que começam na garagem? Não é só no interior, não. Nas cidades grandes também tem muitos centros que começam na garagem, não é? E depois cresce, cresce, cresce. Esse foi um deles.
na garagem do amigo. E Manuel então se junta com aquele grupo, começa a acreditar na doutrina espírita e começam a trabalhar, começam a tomar decisões, começam as suas tarefas no plano do bem, a edificar obras, a fazer aqueles trabalhos que ninguém aqui conhece, né? Porque está todo mundo vendo esses trabalhos aqui crescidos, o Dona Meca e outros mais que a gente tem. Assim eles começaram um trabalho lá. Muito bem. E quando as filhas de Jurema e Manuel tinham mais ou menos 6 e 8 anos, Jurema pega pneumonia. Naquela época, né, gente, pneumonia matava, porque era difícil se livrar da pneumonia. E as pessoas não se tratavam no hospital, se tratavam em casa. E aí começou o drama de Jurema. Ela mal ali, desenganada, olhava assim pro pé da cama e via as duas filhinhas. Aí, né, a gente começa o sofrimento. Porque vou dizer um negócio para vocês. Madrasta é o terror de mãe, né? Não, me perdoe se tem madrasta aqui. Mas mãe, quando adoece, pensa logo naquele filme do Walt Disney, da Branca de Neve lavando o chão na floresta, né? E da Cinderela lá com a madrasta maldosa. Não pensa? Eu vou morrer. Minhas filhas vão ter madrasta. Não é? Não pensa logo isso? Eu, quando meus filhos eram pequenos, morria de medo de morrer. Porque é óbvio, né? Meu marido tá aí, eu sei que ele ia casar de novo, que ele vai me amar eternamente. A gente sabe disso, né? Mas sempre fica aquele medinho, né? De ficar doente e as crianças terem madrasta. E Jurema estava vivenciando esse momento de dor. E Manuel, então, já desesperado, vai a uma das reuniões no centro espírita. E vem uma mensagem no plano espiritual que Jurema realmente teria que desencarnar devido a compromissos anteriores. Jurema havia sido suicida numa encarnação e tinha chegado a hora dela zerar esse débito com ela mesma. Porque é Deus que castiga, gente? Deus cobra da gente? Não. Deus não cobra. Quem nos cobra é nossa consciência. Nós não conseguimos seguir adiante sabendo que temos aquele ponto para acertar. Então Jurema tinha vindo para acertar nessa encarnação aquele ponto. Mas, olha o mas, né? Olha o mas positivo. Mas como Manuel estava abraçando aquele trabalho com unhas e dentes assim, com aqueles companheiros, a obra era imensa, era enorme, ia abranger todo o interior do estado do Rio de Janeiro, que era uma linha espírita, era um hospital para doentes mentais ligados à obsessão, ia ser trabalho de gente grande mesmo. E Manuel sozinho, com os negócios, com as duas meninas, talvez não conseguisse desempenhar o papel que ele teria que desempenhar. Então, Jurema teria uma moratória, uma oportunidade de ficar, abraçar o trabalho junto com Manuel e levar aquela obra adiante. Seria uma experiência para ver se Jurema estava pronta para zerar pelo amor a dívida que tinha contraído no passado. Porque o Chico nos diz o quê? Nós nos redimimos através de verter água. Já ouviram isso? Já devem ter ouvido aqui. Verter água como? Ou suando no trabalho ou chorando de dor. Não é? São as oportunidades que nós temos de acertar nossos débitos conosco mesmos. Então, estava havendo uma possibilidade de Jurema trocar as lágrimas pelo trabalho. Olha que chance, né, gente? E aí vai, Manuel volta para casa sabendo daquilo, não conta a Jurema a princípio, Jurema melhora, e aí depois os dois conversam e se dedicam.
se dedicam, trabalham, eles e os amigos, constroem a obra cresce, as filhas crescem, uma se casa, vem os netos, vem os bisnetos, Manuel morre, falece e Jurema fica. Aí a família já dizia assim, gente, esqueceram dela. Passou a hora e ela não vai mais, porque ela já tinha 90 e tantos anos e nada. Estava lá em cima da cama, pele e osso, agarradinha ali, não queria ir. Cumpriu o que se propôs a fazer? Cumpriu. Levou adiante com Manuel aquela obra programada, fez a parte dela, até que desencarnou, uma hora desencarnou, mas fez a parte dela. É o Consolador prometido ou não, nos mostrando o porquê daquele sofrimento, daquele possível desencarne que teve uma segunda oportunidade. Aí a gente pensa assim, bonito, né? E você acha que todos nós aqui temos um médium, um amigo para dizer pra gente, olha, você está passando isso por causa disso, por causa daquilo. Temos? Não temos. Mas temos condições de saber por que estamos vivenciando aquelas horas difíceis? Temos. Porque temos a doutrina, temos o estudo. Nós não temos os cursos da casa oferecidos? Não fazemos livro dos espíritos, livro dos médios, que nos ensinam ação e reação? Então já temos condição de saber o porquê das nossas mazelas. Não é verdade? Se você está passando, eu sei direitinho certas coisas que eu passo. Eu acho que já contei aqui, já devo ter dito, eu tive algum problema passado com casa. Eu devo ter sido dona de muitas casas, expulsei todo mundo, triplicava o preço do aluguel, botava órfão na rua, devia ser assim. Porque pouca gente teve tanto financiamento do sistema financeiro da habitação como eu. Eu acabava não dava certo, entrava em outro e devia e não tinha casa. Falei, já entendi. Isso aí é alguma coisa que eu tenho que pagar. Aí um dia eu virei para a irmã Maria Angélica que empresta e falei assim, irmã, pelo amor de Deus, vamos negociar, deixa eu pagar pelo trabalho. Falei, olha, me ajuda a acertar minha vida nesse lance aí de casa, eu prometo, vou trabalhar pra caramba. Gente, uma semana depois eu consegui acertar minha vida de casa. Comprei uma casa, paguei à vista, sem nem saber como. Também, o que apareceu de trabalho, aí eu falei, opa! Aí eu só falo assim, gente, eu tenho que trabalhar. Por quê? Sei do compromisso. Pedi oportunidade, não pedi? Até recebi oportunidade. Então vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Então a gente tem condição de saber. Se a gente sofre muito por um lado, eu tenho uma amiga lá do centro que diz, ela morre de dor no joelho, né? Ela tem um problema no joelho danado. Ela fala, isso é orgulho que eu tenho que dobrar, por isso que eu tenho dor no joelho. Eu não sei se é isso não, ela que diz isso, né? Então a gente vai analisando o que a gente vai passando, certas situações que a gente tem que abaixar a cabeça, que a gente precisa se humildar um pouco. Para que é, gente? Para a gente se libertando do orgulho, desse ranço que a gente vem trazendo de outras encarnações, não é? Porque nós já fomos muitas coisas. Como dizia o Chico, lavadeira aparecia pouco lá para ele, né? Aparecia muita princesa, condessa, né? Rei, isso tudo aparecia. Agora, lavadeira vinha pouca, ele sempre dizia, né? Agora, nós já fomos de tudo. E de repente, o que ficou guardado na gente foi o quê? Aquela impressão de magnitude que nós tivemos quando tivemos um título, quando tivemos dinheiro. Aí a gente precisa de quê? A gente precisa de momentos onde a gente precise passar por situações
que nos ajudem a quebrar o orgulho. E aí nessa hora vai passar bem pela situação, vai cumprir o prometido quem? Quem passar por essa situação aceitando bem, ou quem se revoltar? Adianta passar pela prova revoltado? Não adianta. Tem muito mendigo de rua aí que está passando fome, frio e chuva, que vai retornar mendigo de rua passando frio e chuva. Por quê? Está ali e não está aprendendo. Está revoltado, está amaldiçoando, está desencaminhando pessoas. Então vai fazer de novo. Deu para entender, gente? Que a gente tem que entender o nosso ponto fraco, procurar o nosso ponto fraco, aonde está, onde é, e tentar dar conta dele o mais rápido possível. E muitas vezes a aprovação tem que vir, não é verdade? Porque se há casos em que a gente consegue trocar ou pelo trabalho, consegue diminuir pelo trabalho, há casos em que a gente não consegue. Eu não sei se vocês se lembram, eu falo isso com autorização da própria pessoa, aquele caso daquela moça que há alguns anos atrás perdeu as pernas num acidente em Angra dos Reis, de lancha. Ela é nora por afinidade de uma grande amiga minha. E eu acompanhei todo o processo. E essa minha amiga então me contou que a Andréia, que é a moça que perdeu as pernas, ela nunca foi espírita. Mas mais ou menos uns 2 anos antes do acidente, ela começou a pedir à minha amiga para frequentar o evangelho no lar da casa dela. Começou a pedir livros, se interessava pelo assunto e começou a se inteirar da doutrina. Quando aconteceu o acidente, a primeira pessoa que entrou no quarto dela foi a minha amiga. E a moça ainda não sabia que tinha perdido as pernas. E aí ela olhou para a minha amiga e disse assim: me responda com toda sinceridade, eu perdi as pernas, não perdi? Aí a minha amiga falou: perdeu. Ela falou: eu sei, eu vinha sendo preparada para isso. Os livros que eu vinha lendo, as orações que eu vinha fazendo na sua casa, os ensinamentos que eu vinha recebendo, me vêm todos agora à cabeça. Perdi as pernas, mas não perdi a esperança. E até hoje essa moça está aí na luta, com os filhos, com o marido, com as próteses, com a fisioterapia, vencendo sim essa batalha. Ela teve que enfrentar essa situação? Teve, mas o Consolador prometido chegou antes da tragédia. Porque não adianta a gente dizer que não foi uma tragédia, realmente foi. Perder as pernas é difícil, mas tem jeito de caminhar adiante, principalmente espiritualmente, independente se nós temos pernas ou não. Nós caminharemos com o coração, caminharemos com a esperança, caminharemos com as palavras, com os sentimentos. Existem várias maneiras de caminhar. E ela está usando a maneira que ela encontrou da melhor forma possível. Ela hoje faz palestras de autoajuda, incentiva muita gente, e assim tem sido. Outras pessoas que nos dão lições maravilhosas, mães que perdem seus filhos. Eu conheci uma senhora, falo aqui também com permissão dela, Maria Regina Angeiras, não sei se o Gilberto conhece. Ela escreveu até um livro. O filho dela, Humberto, desencarnou, assassinado. Maria Regina sofreu muito. Espírita que era, enxugou as lágrimas e fundou uma creche para crianças aidéticas. E está lá trabalhando. E no dia do aniversário do Beto, que é o filho dela, ela vai para lá, leva bolo, doce, bola, abraça a criança por criança, brinca. E ao fim da noite, quando ela se deita,
através da sua mediunidade, que eu não sei de que tipo é, o Beto vem até ela e diz: mãe, cada criança que você abraçou hoje, cada beijo que você deu hoje naquelas crianças, eu recebi como feliz aniversário. Maria Regina nos conta isso, e quando ela nos conta isso, todos choram, e ela sorri. Por quê? O Consolador prometido chegou para ela, acalentando aquele coração, mostrando o porquê daquilo tudo, fazendo-a aceitar. Ela está passando bem pela prova? Tá. Vai ter que vivenciar de novo esse pedaço? Não. Está deixando zerado através do bem. A própria mãe do Cazuza, que todo mundo sabe, que cuida das crianças, que é a Lucinha, tem a Fundação Viva Cazuza, ela não está fazendo da dor uma missão do bem? Ela está empregando o que na vida dela? O consolo que Jesus prometeu. E fazendo do sofrimento ações do bem. Está caminhando adiante? Bastante. Bastante. E assim muitos outros anônimos que nós não conhecemos. E aí eu pergunto: e nós? Aí chega na gente, né? Porque falar das pessoas que estão conseguindo é fácil, né, gente? A gente vê um exemplo ali, outro aqui, acha lindo, maravilhoso, gente, que espetáculo. E nós? Como é que a gente está vivenciando o Consolador prometido na nossa hora? Aí eu tenho uma história pessoal para contar para vocês. Eu já devo ter falado aqui da minha secretária, que a gente sempre troca assim muitas conversas, ela é evangélica. Já contei muitas historinhas dela aqui. Se eu já contei essa, me perdoe, mas ela encaixa direitinho no tema, por isso que eu trouxe outra vez. Ela é evangélica, e ela é uma grande evangélica. Eu nutro um imenso respeito por ela, porque ela realmente, ela procura seguir tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela ouve. É uma pessoa do bem demais, eu tenho um grande respeito por ela. E ela me fala do evangelho dela, eu falo do meu, aquela coisa nossa. Só que para os evangélicos e para muita gente, é um alerta até para a gente que fica aqui. Para muita gente, vocês sabiam que nós não somos cristãos? Que os espíritas não aceitam Jesus? Vocês sabiam disso? Eles acham. Para muita gente, até vou fazer um parênteses para contar outra história. Eu estava jantando com um casal de amigos outro dia, e eles não são espíritas, não conhecem nada. Aí o marido virou para mim e falou assim: na sua igreja tem imagem, tem santo, assim, alguma coisa? Aí antes que eu abrisse a boca para responder, a mulher abriu a boca e falou assim: claro que não, lá tem charuto, atabaque. Eu falei: meu Deus, por onde é que eu começo? Né? Por onde que a gente começa? Então a desinformação sobre o espiritismo é uma coisa que a gente tem que dar conta. Nós que somos espíritas, nós que estamos aqui aprendendo, sabendo, a gente tem que dar conta. Então, para muitos, nós não somos cristãos. Nós não aceitamos Jesus, nós não temos Jesus no coração. E para minha secretária, é esse o meu caso, né? Eu estou longe de Jesus. Aí, um belo dia, uma segunda-feira, ela bate na porta do meu quarto de manhã, né? Aos prantos. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Segunda-feira de manhã já é bravo, né, gente? De manhã já é uma coisa forte, assim, né? Alguém te acorda. Aos prantos, eu falei: meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí ela disse: eu preciso muito que a senhora faça uma coisa para mim. Eu falei: me fala, o que eu preciso que eu faça? Desse pranto todo, desse pânico todo, deve ser algo muito grave. Ela falou: eu preciso que a senhora aceite Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim: meu Deus do céu, Maria, mas eu já te disse, eu aceito Jesus, o meu Jesus é o mesmo seu, não tem diferença. Aí fiz outra vez aquele discurso: não, senhora, eu preciso que a senhora diga
eu aceito Jesus agora, e na hora de morrer a senhora repita isso, porque se a senhora morrer sem ter dito que aceita Jesus, eu serei eternamente responsável pela sua permanência no inferno. Olha só. Parênteses, gente, inferno não existe, hein? Inferno é um estado de consciência nosso, espiritual, né? O que a gente está sentindo. Inferno, aquele negócio de caldeirãozinho com o diabo lá mexendo, isso não existe, tá bom? Se vocês saírem daqui dizendo que tem inferno, o Gilberto não me chama mais. Então, pelo amor de Deus, inferno não existe. Aí ela disse: eu serei eternamente responsável pela sua permanência no inferno. Eu falei: epa, peraí, agora falou sério comigo. Você senta. Pelo amor de Deus, quem disse que eu vou morrer e quando e que horas? Porque, gente, sei lá, né? De repente, naquela hora do milagre, não tem a hora do milagre nas igrejas evangélicas? Eu já vi na televisão, né? Solte as muletas, você está curado, não tem aquele lance? De repente alguém falou para ela, né? Essa patroa vai morrer amanhã. Aí eu falei: quem disse isso para você? Ela disse: não, ninguém disse que a senhora vai morrer agora, não vai. Menos mal, então vamos conversar com calma. Aí ela disse: mas eu preciso. Ela chorava. Eu falei: tá bom, vamos embora. Como é que faz? Diga: eu aceito Jesus. Aí eu disse: eu aceito Jesus. Agora e na hora de morrer. Agora e na hora de morrer. Tá bom? Tá bom. Aí ela saiu do quarto. Não vai esquecer, hein? Na hora de morrer. Eu falei: legal. Passou um tempo, passou bastante tempo. Eu esqueci esse episódio e tal. Aí um dia, eu tava naqueles dias de desespero, né, gente? Alguém aqui não tem dia de desespero? Se tiver alguém que não tenha, levanta a mão, que eu quero conhecer. Porque a gente que tem filho adolescente, pai idoso, não é? Não escapa, né, gente? Daquele dia que o cabelo só falta ficar em pé, né? E eu tava num dia daqueles assim, que tudo acontecia e eu desesperada. Aí eu chego na cozinha, tá ela chorando. Ela chora fácil também, sabe? Ela tava lá descascando batata, chorando. Eu falei: ai meu Deus, o que que foi? Você também? O que que foi? Ela: falei com a senhora. Falei: falhou como? Ai, não me fala. Queimou qual roupa? Quebrou o quê? O que que aconteceu? Falei com a senhora. Não consegui que a senhora aceitasse Jesus. Eu falei: como é que é? Se a senhora tivesse Jesus no coração, não entraria em desespero. Porque quem tem Jesus no coração, entrega a Ele, confia e não entra em desespero. Gente, bateu aqui, né? Bateu aqui. Olha, eu saí dali. Se pudesse, eu entrava no ralo, no lugar da água que estava escorrendo. Saí pequenininha dali. E daí pra frente, ela me deu uma grande lição. Na hora do desespero, eu não estou dizendo a vocês que eu consigo, tá? Porque aí já é muito, né? Mas eu procuro me lembrar destas palavras. Quem tem Jesus no coração não entra em desespero. Entrega, confia, aceita e agradece. Porque sabe que o melhor será feito sempre. E é assim que a gente tem que aprender a botar Jesus no coração, não na boca. É fácil botar Jesus na boca, não é? Dizer: Jesus, eu te aceito, Jesus, eu te amo, Jesus, eu confio em ti. Fácil, não é? É só abrir a boca e falar. Falar, a gente sabe. Aprendeu aos 2 anos de idade, não é verdade? Agora, botar Jesus no coração e entregar a Ele as nossas situações difíceis, aí é mais difícil. Mas a gente consegue. Para isso estamos aqui, não é? Para isso frequentamos uma casa que nos dá tantas informações preciosas. Para isso estamos na luta. E quando nos predispomos a lutar, meus amigos, a ajuda aí é triplicada, ela vem aumentada, ela nos favorece de todas as formas possíveis.
Então, o Consolador prometido funciona desta forma, nos mostrando o porquê estamos vivenciando situações difíceis. E se não nos mostra claramente, nos consola quando oramos. Vocês já passaram uma situação difícil e recorreram à prece fervorosa? Não se sentiram mais calmos? Não se sentiram acolhidos, confortados, atendidos? Eu duvido que alguém não tenha se sentido melhor numa situação difícil depois de ter feito a prece. Não disse uma prece, eu disse a prece. Uma prece é diferente. É uma prece decorada, feita de qualquer forma, com a cabeça no supermercado. A prece sai do coração. A prece sai com fé. E olha, sobe, espalha e alcança aqueles que nos vêm confortar e fortalecer para superar essas situações. Então, meus amigos, o Consolador prometido funciona assim. E funciona só para gente que está encarnado nesse momento? Não. Funciona também para quem já deixou o corpo físico e está nesse momento no plano espiritual. Porque se estamos todos nós aqui, se todos nós aqui já perdemos alguém querido, desencarnando, deixando o corpo de carne, é porque alguém já foi para o outro lado, não é verdade? Alguém já deixou de estar encarnado e está desencarnado. E como é que foi esse querido? Será que a gente tem ideia de como ele foi? Como será que chega no plano espiritual as pessoas que não acreditam na sobrevivência do espírito, que acham que tudo acaba com o corpo? Já pararam para pensar como é que chega uma pessoa com esse pensamento quando deixa o corpo? Eu trouxe a historinha do Justino. Justino, ele morava numa fazenda. Quer dizer, era assim tipo uma roça, né? Cada um tinha seu pedacinho ali de terra e tal, e plantava sua rocinha, colhia. Justino era sozinho, ele morava sozinho, tinha a hortinha dele, os bichinhos dele. Uma vez por semana ele ia à cidade, fazia as troquinhas dele e tal, voltava para casa, sempre muito calado, muito solitário, sempre na sua vida assim. E um certo dia, Justino sai para trabalhar e sente uma dor muito forte no peito. Uma dor horrível. Desmaiou com aquela dor e tal. E depois de um tempo, Justino acordou na cama dele. No quarto dele, na cama dele. Aí pensou, puxa, nem sei como eu consegui chegar até a minha cama. Graças a Deus a dor passou, porque olha que dor forte, que coisa horrorosa que eu senti. Achei até que fosse a morte chegando, mas graças a Deus não era. Aí levantou e tal, meio tonto, e voltou à sua vidinha normal. Continuou trabalhando na sua roça, indo à cidade, escutando as conversinhas e tal. De repente ele falava uma coisinha, nunca foi de muita conversa mesmo, voltava para casa. E uma certa semana ele foi à cidade e estava uma hora alvoroço no armazém da cidade. Havia um fantasma na região, assustando aos bichos, às crianças, se mexendo durante a noite. Estava um verdadeiro caos. Ninguém saía mais sozinho, todo mundo tinha medo. E o fantasma agora já aparecia de dia também. Ele falou, meu Deus, valei-me Nossa Senhora, morro de medo de fantasma. Aí nem ele queria voltar para casa mais. Ficou fazendo hora ali junto com os amigos para voltar todo mundo junto, né? Porque ele já não queria mais voltar no escuro sozinho. E aí voltou junto com todo mundo, e de repente alguém gritou, o fantasma é ele, e ele correu, todo mundo correu e tal. E aí no dia seguinte chama o padre.
Chamaram o padre veio, venceu as roças todas e tal, tão livres do fantasma aqui, graças a Deus, passou. Aí voltaram todos a trabalhar. Depois, na outra semana, novo alarme, não resolveu. O fantasma continua atuando cada vez mais atrevido. E aí faz uma reunião, alguém grita assim: vamos ao centro espírita que tem na cidade vizinha. Vamos. Quem tinha caminhonete, jipe, parou na porta e tal. Vamos todos, ninguém quer ficar, né? Todo mundo com medo do fantasma, vamos todos. Justino foi o primeiro a entrar, embarcou, chegaram no centro espírita e tal, desceram, todo mundo entrou, e ele também entrou, chegou, e aí ele se surpreendeu com o lugar. Que lugar lindo, que coisa bonita, que lugar iluminado, né? Aí ele viu as pessoas, aí vieram dois senhores, muito limpos, com uma roupa clarinha, brilhando. Tomaram Justino pelo braço, indicaram uma cadeira, ele foi encantado, né? Tratamento maravilhoso. Nossa, sentaram Justino numa cadeira, ele ficou muito bem ali. Ai, graças a Deus estou aqui, agora a gente vai se livrar do fantasma, meu Deus do céu. E aí, de repente, levaram Justino para perto de uma pessoa e começaram a conversar com a pessoa, e era Justino que respondia. E aí ele não entendia nada. E aí ele ficou sabendo que ele era o fantasma. Ele tinha desencarnado no dia da dor, mas na ignorância continuava fazendo todas as coisas que ainda fazia na sua imaginação, causando aquele tumulto em todos os sobreviventes que tinham restado vivos. E aí chorou, claro, se emocionou, mas aí veio o Consolador prometido, vem a espiritualidade, um doutrinador amigo ainda encarnado para se fazer mais real para ele e dar palavras de consolo. E chega a sua mãezinha, que já tinha partido, e o abraça, o toma nos braços e o leva para o plano espiritual, liberto daquele corpo de carne. Olha o Consolador prometido funcionando do outro lado, para quem já partiu. Vocês percebem o Consolador prometido que estará sempre convosco, independente se você está encarnado, se você está desencarnado, em qualquer situação. Jesus prometeu que pediria ao Pai um Consolador que estivesse sempre conosco. E assim é. O Consolador prometido está aí. É a doutrina espírita. São as mesas mediúnicas. Esse trabalho que eu citei aqui agora é feito em mesas mediúnicas. Recebemos irmãos desencarnados, irmãs que estão apegadas aos seus filhinhos, tentando continuar na tarefa de mães, não querem partir. E esse apego acaba atrapalhando, não é verdade? E aí elas são consoladas, são aconselhadas a seguir adiante e retornar mais tarde, já refeitas, para poderem então prestar ajuda. Recebemos filhos que partiram e não querem deixar os pais, estão apegados às lágrimas dos pais, aos sofrimentos dos pais. Esses filhos também são esclarecidos, que precisam partir, que têm que deixar a vida seguir seu rumo, que seus pais serão socorridos, atendidos e fortalecidos. E no momento certo haverá um grande reencontro, que nenhuma partida é definitiva, existe apenas a separação momentânea. Não existe uma ruptura definitiva. Vai haver a hora do nosso reencontro, e vai ser de muito amor, de muita alegria, de muita harmonia, para aqueles que tiverem passado pelas dificuldades, com coragem, com fé, sem revolta, com resignação. Isso é o que o Consolador prometido vem nos trazer.
E para encerrar, meus amigos, eu vou ler para vocês uma oração que eu acho assim muito bonita. É o nosso Pai Nosso, mas ele está codificado. Aí tomara que eu não tenha perdido. Se eu tiver perdido, eu vou ficar devendo para a próxima aula, tá? Deixa eu ver, gente. Deixei no outro caderno. Vocês me desculpem? Não vou achar aqui não. Tá no outro caderno. Mas eu vou falar um negócio para vocês que eu acho muito importante. E aliás eu acho fundamental. Nós nos apegamos ao Consolador prometido e a gente falou da oração, que nos apeguemos à oração na hora da dificuldade, na hora do transtorno, não é assim? E isso a gente até já faz. Quem aqui não ora na hora que está com problemas? Todos nós. Conseguimos pegar um evangelho, conseguimos pegar um livrinho de orações e preces, abrir, ler. A irmã recomendou uma prece aqui do evangelho. Nós já conseguimos fazer isso, não já? Esse é o remédio que Jesus nos recomendou. Mas ele deixou outra coisa pra gente. Ele deixou a vacina. Para que serve o remédio? Curar doenças. Doenças já instaladas, né? Essa é a prece da hora da dificuldade. O que é a vacina? É o que a gente toma para não ficar doente, não é assim? Então, o que a gente vai fazer para evitar momentos difíceis? A prece matinal, a sintonia com o alto todos os dias, a ligação com o mentor para estar sempre pronto a receber aquele aviso. Que o aviso vem, gente, o mentor está ali de plantão, prontinho para dar o aviso. É a gente que não está pronto para receber, não é? Mas a gente faz isso? Nem sempre. Quer ver um exemplo? Eu comprei os livrinhos, né, bonitinhos, e dei para os meus 2 filhos, né? Aí cheguei e disse, olha, meu filho ia viajar para morar fora. Falei, meu filho, olha só, leva um livrinho. Toda manhã, quando você acordar, abre, lê uma página, faz uma prece, para você ficar protegido, você ficar em contato com o seu mentor, poder escutar todos os alertas. É tão importante isso. Sim, mamãe. Botei na bolsinha dele de mão e tal, embarcou. A minha filha, dei para ela também, disse a mesma coisa. No primeiro dia ela leu bonitinho. No segundo também. No terceiro o livrinho foi para a prateleira e ficou guardado. Porque o que não está espalhado no quarto dela é o que não tem uso, né? Se foi usado, ficou espalhado. E depois aconteceu o que todos nós sabemos. Quando ela tinha algum problema, o livrinho saía da prateleira. Quando ela não tinha, o livrinho ficava na prateleira. Então, quando eu entrava no quarto e eu achava o livrinho, eu já ligava. O que foi? Brigou com o namorado? Tirou nota baixa? Qual o problema? Porque tinha algum. A prece não funcionava como vacina, como a gente está aprendendo a fazer. Estava funcionando como remédio. Aí o meu filho voltou. Aí eu falei, meu filho, e aí? Como é que foi? Você abriu o livrinho, fez a prece? Ele falou, abri, mamãe. Eu falei, quando? Ele falou, na volta, quando o avião entrou em turbulência, eu pensei que fosse morrer. Usou a vacina? Não. Usou o remédio também. Então fica pra gente a nossa assim, certeza de que temos a vacina. O que é? Manter a sintonia com o alto ligada para escutar. Gente, dia e noite, noite e dia, tem um querido, um mentor amigo do nosso lado para nos defender, nos alertar, nos instruir, minimizar as nossas dificuldades. Tadinho, ele trabalha pra caramba. Exaustiva. O meu, então, coitado, é um herói.
mas a gente nem sempre escuta, porque não estamos sintonizados. Então vamos aprender a sintonizar com Deus, com o nosso mentor, os mentores das casas que frequentamos, e estaremos sempre com o Consolador prometido ao nosso lado, nos ajudando a superar todas as situações da vida que viemos para superar. E com certeza, quando retornarmos, teremos conseguido, com a ajuda de todos nós unidos, de todos os nossos esforços e de Jesus, nosso irmão maior, que não nos abandona nunca. Muita paz para todos, graças a Deus.